mais uma vez. Eu agradeço também a vossa compreensão a semana passada por me terem deixado sair mais cedo. Então fui poupado a alguns problemas que poderiam surgir de chegar atrasado lá ao aniversário da minha esposa, mas foi bom. Também foi o nosso aniversário de casamento e foi interessante coincidir o tema que estávamos a tratar com essa data. Hoje nós estamos a chegar praticamente ao fim da carta. Aliás, Paulo usa até uma expressão que já dá a entender isso, e para a semana iremos ver uns poucos versículos só da conclusão da própria carta e ver também algum contraste mais que acontece depois com outras partes do Novo Testamento e pensamos tentar fazer um resumo de todo o livro, ligar tudo, o que Paulo tem procurado transmitir na carta aos Efésios, primeiro àquela igreja e depois também, obviamente, ao Senhor que é o autor por trás deste texto, apesar de usar Paulo com o seu próprio estilo de linguagem e de escrita e tudo, mas Deus quer comunicar também connosco na nossa sociedade, na nossa época presente, com os nossos problemas, e percebemos também alguns avisos que nós podemos perceber que ficam, alguns alertas para nós, iremos ver um pouco isso também para a semana que vem, e tem sido uma boa experiência estar aqui com vocês. Entretanto, estamos a terminar Efésios, eu já tinha dado Gênesis. A minha tendência sempre é dar mensagens sobre livros da Bíblia, e se forem ao Facebook da nossa igreja aqui em Guimarães, nós agora estamos a estudar o livro de Atos, de tarde com os jovens estamos a estudar o livro de Romanos, depois em Braga estávamos a estudar o livro de Esther, iremos agora começar um outro livro. Então há sempre um tema, um livro, e tem sido interessante abordar a escritura dessa forma, porque há sempre muitos tópicos que vão surgindo e pronto, e outras, se depois quiserem abordar alguma outra questão, alguma dúvida, podem fazer através do e-mail, qualquer outro contacto. Então, hoje nós iremos estar nesta última secção da carta aos Efésios, iremos para estes versículos do 10 até ao 20. Então, só para recordar, eu penso que se calhar já todos têm na memória, aliás, até seria muito bom em próximos estudos, permitindo as tecnologias, que estas introduções e contextualizações fossem já alguns dos irmãos a dar, porque já saberiam isto de cor, de trás para a frente, e seria bom irmos também partilhando e encaixando toda a mensagem de um livro e podermos depois, quando lemos um versículo de um livro, saber afinal o que é que o livro todo trata, como é que aquele versículo, aquele texto se encaixa neste caso em toda a carta que Paulo escreveu à igreja. Nós hoje, é um exercício também que devemos fazer, nós hoje temos a carta aos Efésios fazendo parte da Bíblia, mas naquela época era de facto umas folhas de pergaminho, papiro, não sabemos, que chegaram enroladas com alguém que leu. Uma carta como hoje, se tivéssemos recebido um e-mail, por exemplo, seria algo do género. Então temos estas duas grandes divisões da carta, para simplificar. Uma primeira parte dos primeiros 3 capítulos, com alguma coisa mais no sentido teológico, de informação que Deus tem feito por nós, preocupação de Paulo também para com os Efésios, orando por assuntos, e portanto nós notamos os conteúdos das orações de Paulo, qual é a preocupação dele para com aquela igreja, tendo em mente também o contexto que eles viviam, por vezes contexto de perseguição, estavam muitos deles, alguns judeus talvez, se bem que Éfeso teria uma comunidade gentílica, mas teriam ali pessoas deslocadas, pessoas com tensões religiosas, por causa de panos de fundo diferentes da sua religião, com diferentes hábitos culturais, incluindo comida, observância de dias, etc. Portanto, algumas ideias até de segregação, e os assuntos que Paulo ora por estas pessoas, talvez alguns com dificuldades económicas, mas entretanto tentarmos ver e recolher informação sobre a cidade de Éfeso do primeiro século, as suas comunidades religiosas, e percebemos a preocupação de Paulo dentro desta comunidade, que tinham compreendido a mensagem do Evangelho e a salvação em Jesus. A segunda parte da carta, então,
como é que ela está a funcionar em vista, e Paulo é mais ou menos um geral, digamos assim, é uma tendência que Paulo tem nas suas cartas. Uma primeira parte ele é um pouco mais teórico ou teológico, argumentativo, em favor, a favorecer, a valorizar alguns conceitos, alguns princípios acerca do reino de Deus, o que Deus tem feito por nós, e uma segunda parte com uma tendência bem mais prática. Mais ou menos o discurso seria, visto que na primeira parte aprendemos que Deus fez isto por mim, agora a minha ação concreta vai ser esta. Mais ou menos esse raciocínio talvez podemos ver em várias cartas de Paulo. Então na segunda secção, do capítulo 4 até ao fim, grosso modo, então temos aqui a vida prática da igreja, vivendo o Evangelho. De novo, temos um prólogo, então agora, e uma conclusão no 6:21, que iremos ver para a semana, e no meio então temos estes dois grandes blocos. Então temos louvor pelas bênçãos, uma oração, a nossa posição no reino de Deus, aquela questão da inimizade foi desfeita, somos um corpo, somos unidos em Cristo Jesus, somos portanto um em Cristo, temos este ministério que Paulo tinha de anunciar as boas novas, o mistério do Evangelho, que contrasta com o conceito das religiões de mistério gregas. Aqui é apenas que dois povos desunidos, dois grandes grupos de humanidade desunidos entre si, agora são unidos na pessoa de Jesus, e aí o conceito de reconciliação, que abrange tudo. Nós podemos aqui pensar em termos mais diretos, objetivos, a reconciliação entre judeu e gentio, mas também a própria reconciliação cósmica, natureza, que Paulo também menciona isso em Romanos, por exemplo, quando ele diz que a própria criação geme esperando a redenção, e obviamente a reconciliação entre pessoas quando têm conflitos de que género for, e de novo uma oração por fortalecimento em Cristo Jesus. Na segunda secção então da carta nós temos esta repetição do andar, portanto ali nós tínhamos alguma informação, agora como é que nós vamos viver, e Paulo usa este verbo de andar. Então andar em unidade, esse é um tema extremamente importante, e é um reflexo, a minha unidade com Cristo, ela vai ser refletida na minha unidade com os meus irmãos na fé. E este é um padrão muito interessante, não só em Paulo, mas no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos 1 de João, a primeira carta, João tem a mesma perspectiva. Ele diz, eu não posso amar a Deus se eu não amo ao meu irmão. Eu não posso amar a Deus que não vejo se eu não amo ao meu próximo a quem eu vejo. Ou seja, a ideia de uma fé extremamente teórica, individual, às vezes até temos um chavão que costuma dizer que é eu cá tenho a minha fé, e quase que entre parênteses pomos e ninguém tem nada a ver com isso, quase que vai entender isso, eu tenho a minha fé é muito própria, eu vivo à minha maneira e à minha moda. Este conceito não cabe dentro da mensagem do Evangelho. A fé que eu tenho põe-me em relacionamento com Deus e com as outras pessoas, façam elas parte da comunidade do corpo de Cristo ou não. Eu vou me relacionar com todos os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Uns, juntamente comigo, já estão em paz com Deus, outros ainda não estão. Mas, de uma certa forma, estamos no mesmo patamar, seres criados por Deus, à sua imagem, afetados pelo pecado, que carecemos de redenção, de perdão, de restauração da nossa vida. Então, este é um sentido em que nós temos que aprender a relacionar uns com os outros no sentido de humanidade, sim, mas também aqui num aspecto mais concreto, quando olhamos agora para o próprio corpo de Cristo, esse sentido tem muito mais valor, porque somos parte da família de Deus, como Paulo diz, somos nova criatura, somos agora irmãos em Cristo Jesus. E esta palavra irmãos aqui, entre nós deveria ter laços muito mais fortes do que os biológicos da nossa família, nos relacionamentos entre cônjuges, pais, filhos, que nós vimos a semana passada, que é o relacionamento familiar ali descrito, nos versículos que vimos a semana passada. E estes laços que nos unem com Cristo e uns com os outros deveriam ser muito mais fortes do que esses laços biológicos ou sociais, sejam quais eles forem. Então temos esta dimensão prática, manter a unidade, andar em santidade, andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria, e então quase que andar em estado de alerta e ter uma percepção da realidade, porque afinal a nossa luta, a vida que temos
está envolvida também numa luta. Só queria notar também, à medida que nós vamos lendo, apanhamos algumas pistas nos textos que nos vão dando a ideia da estrutura da carta neste caso. No início do capítulo 4 nós temos aquele portanto, ou seja, que faz a ligação entre a primeira parte da carta e a segunda parte da carta. Aquela palavra portanto é extremamente importante neste sentido. E de novo aqui, então, de uma forma mais sucinta, eu vou passar à frente, isto já foi visto, então temos de novo estas ideias do andar e então hoje iremos ver a última secção de permanecermos então na luta. Os temas é bastante interessante e eu fiz aqui uma tabela, eu espero que consigam ver, nós não temos tempo para consultar todas estas referências, mas os irmãos que quiserem podem ir desfolhando os textos e se por favor encontrarem alguma gralha ali, depois agradeço que me digam, porque às vezes faz-se um erro ali a digitar os números, mas o que eu procurei aqui tratar são uma série de temas que Paulo aborda nestes versículos, do 10 até ao 20, portanto estamos a falar em 10 versículos, e estes temas que estamos aqui tratados, eles são abordados ao longo de toda a carta, ou seja, neste momento, e nem sempre isso é perceptível nas nossas traduções, mas eu tenho aqui a tradução da Almeida atualizada à minha frente, e o versículo 10, na tradução diz assim, quanto ao mais irmãos. Esta expressão poderia ser traduzida, por exemplo, por finalmente, ou seja, Paulo agora está-nos a dar já aqui uma indicação, já discorreu sobre muita coisa e agora está a chegar como que ao fim, como que é um último ponto, um último assunto que ele quer tratar na carta. Isto nota-se que ele, ao tratar este último ponto, ao chegar a este finalmente ao quanto ao mais, ele acaba por ir de novo desenvolver e repetir, abordar de alguma forma uma série de temas que já tinha vindo a abordar ao longo da epístola, tanto numa secção inicial mais relacionada com teologia, o que Deus fez por nós, como também depois numa parte mais prática, focando aquilo, focando aliás a forma como nós devemos também viver. Então nós temos aqui a ideia do poder, isto são temas importantes porque eles estão relacionados com estes dois momentos, ou seja, temos o poder de Deus, isto é a ideia de que Deus é poderoso, mas ao mesmo tempo este poder de Deus ele está acessível a nós, ele já tinha orado para que nós pudéssemos viver nesse poder de Deus, experimentar esse poder de Deus. Então esta ideia ela está aqui presente. E isto faz uma diferença no meu estilo de vida. Obviamente, eu não temos tempo para abordar cada um destes temas agora que Paulo está aqui a tratar, que vemos que ele tem aqui em Efésios, apenas vou abordar um ao outro, mas esta ideia do poder de Deus significa que as coisas não acontecem apenas por causa do meu raciocínio, da minha mente. E eu creio que por vezes nós, cristãos, nós temos algum dilema com isto. Por um lado temos uma dimensão da fé, da nossa dependência de Deus, da nossa entrega total e completa a Ele, e isso é ótimo se nós vivemos assim, nesta dependência de Deus. Mas por outro lado, Deus, o Senhor também nos proveu de razão, de intelecto. Aliás, graças ao Senhor por isso, é por causa do uso da razão que nós conseguimos ter a Bíblia e podemos ler a Bíblia. Portanto, cedo nós vamos para a escola para aprender a ler e começamos a exercitar o nosso cérebro, a juntar palavras, a formar frases, a refletir sobre conteúdos. Isto obviamente é o uso da nossa razão. Por vezes o que nós temos dificuldade é em tentarmos como que conciliar as duas coisas, e eu creio que isto é um dilema que nós sentimos mais por causa da sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que preza e valoriza muito a razão, em que o homem é muito orientado pelo seu próprio raciocínio. E isso às vezes a nós como que nos assusta, e porque nos queremos proteger isso, nós quase que desprezamos o uso da razão e quase que damos uma espécie de um salto de fé no escuro, em que todas as coisas acontecem pela fé, quase eu não compreendo nada, mas eu não tenho que compreender, apenas fica tudo na fé, e de facto eu não sei muito bem explicar o que é essa questão da fé. Mas o Senhor deu-nos estas duas graças, de nos criar como seres racionais, seres pensantes,
mas também nós precisamos ter esta dependência dele. E quando nós tratamos deste assunto do poder de Deus, de facto é um desafio a nós continuarmos a fazer o nosso trabalho, a refletirmos, a estudarmos, a trabalharmos, a sermos pessoas que de facto usam o seu intelecto, mas ao mesmo tempo percebermos que o resultado das coisas não é o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. A nossa segurança não é fruto daquilo que eu faço em outras áreas da minha vida, como ter um seguro, ou uma conta bancária, uma poupança reforma, ou uma segurança social, seja o que for. Perceber que o meu futuro sempre está dependente de Deus e que este Deus é suficientemente poderoso para cuidar de mim em todas as áreas da minha vida. E este exercício, por nós, por vezes, ele é muito difícil de fazer. Como que oscilamos em dois momentos, damos um salto e saltamos de um lado da fé, quando tratamos de coisas da igreja, então como que o raciocínio quase que para e fica tudo numa dimensão da fé, depois voltamos à nossa vida real e social, e quando conduzimos um carro, quando tratamos das nossas finanças ou da nossa saúde, aí nós vamos mais para o uso da razão. E quase que fazemos estes saltos. O convite que nós temos aqui é evitar estes saltos. E eu perceber que eu sou um ser único que Deus criou. O Senhor criou-me. E eu posso contar até 10, ou talvez até mais que 10, ou seja, eu posso usar a minha razão, mas eu tenho que compreender que a minha dependência, se eu quiser pôr, e não me entendam mal no que eu vou dizer, por causa de outros grupos também, quase que não usamos algumas palavras porque outros grupos as usam mal. A minha prosperidade em todas as áreas da vida, ela não vai depender do meu esforço, do meu empenho, mas sempre ela vai depender dele. Foi isso que o Senhor disse a Josué, e temos aqui as duas questões. Esforça-te, um zelo, tem bom ânimo, temos aquela dimensão humana, mas quem vai dar essa bênção, essa graça, quando é a altura certa, da forma como vai acontecer, é o Senhor. Então, o poder de Deus, esta ideia de vivermos nesta dependência do poder de Deus está muito relacionado com a fé, e temos a expectativa de vermos este poder de Deus agir não somente em nós, mas também através de nós. E isto não é um obstáculo à razão, não é um obstáculo à fé, não é diminuir-nos, pelo contrário, eu creio que é colocar-nos como pessoas que Ele criou, a desfrutarmos realmente de todas as bênçãos que Ele nos dá e podermos viver desta forma na plenitude do Espírito Santo, vivendo ou experimentando este poder de Deus. Eu não vou gastar este tempo em todas as outras palavras, mas temos aqui uma ideia que vai ser importante também hoje, que é a segunda ideia de revestir, e temos aqui um quadro, obviamente, de roupa, tirar roupa, colocar nova roupa, e temos hoje a questão desta armadura, na questão da luta espiritual, mas também ao tirar e o despir do velho homem. Portanto, são imagens que são muito repetidas. Temos a questão de confrontação com o inimigo, e aqui temos um grande alerta, o contraste entre luz e trevas, uma frase repetida várias vezes ao longo desta carta, as regiões celestiais. Fomos abençoados, Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, há aqui uma série de temas, a mensagem do Evangelho, paz, fé, a pessoa do Espírito Santo, ela é bastante mencionada, algumas não são tão mencionadas, mas têm um peso muito grande, como a ideia da palavra, ou até mesmo a ideia de ousadia. Apenas temos aqui no capítulo 6 e no capítulo 3, mas há uma série de temas que são mencionados nestes versículos, mas eles todos vão sendo abordados ao longo da epístola. Então, uma boa conclusão de todos estes temas, de uma forma prática, que Paulo faz aqui. Eu vou ler o texto agora de Efésios. Aliás, eu vou pedir antes para alguém ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 até ao versículo 20. Então pedi a alguém que pode abrir o microfone e fazer a leitura para nós. No demais, irmãos meus, cuidai do gino e da força do seu poder, e veste de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as juntas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os Cristo, as poetas, contra principais das trevas de séculos, contra os órgãos espirituais da maldade dos uais celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais redimir num dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. E chutais, pois, firme, dentro de os vossos ambos com a verdade e vestitura e pura da justiça e caçado dos navegação do inversão da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, como o capuz apagar todos os diabos sutilmente do marido, tomai também o capacete da salvação e da espada do Espírito, porque é a palavra de Deus. Ando em todo o tempo com toda a oração e Espírito e vigiando e de conduta a presença e supre por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca e a palavra com confiança para fazer motivo o ministro do Evangelho, pelo que sou manifestador em cadeia para que possas falar livremente com conversas falar. Ok, obrigado, João. Então, tenho aqui dois slides e eu fiz uma divisão no versículo 13 e eu queria mais ou menos mostrar aqui como que é o fluir do texto, do argumento, e tem aquelas partes a cor de laranja que obviamente não fazem parte do texto, nem o que está ali a amarelo, o resto é então uma síntese. Mas basicamente então Paulo inicia com esta expressão, então finalmente, ou como eu tenho aqui, quanto ao mais irmãos, ou por último, alguma coisa do género, podemos pensar assim, e esta é uma afirmação inicial que ele vai fazer, que é sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, este tema, notem que ele já tinha orado 2 vezes sobre este assunto, ou seja, é extremamente importante esta nossa perspectiva. E já agora fica uma pergunta para nós respondermos a nós próprios. Lembramos quando é que foi a última vez em que eu orei para que eu, por mim ou por outras pessoas da igreja onde eu estou ou outros irmãos na fé, quando é que foi a última vez que eu orei por alguém para ser fortalecido na força do poder de Deus? Talvez é um tema de oração que não é muito comum entre nós, mas Paulo aqui enfatiza isto várias vezes e então ele tem esta afirmação inicial para sermos fortalecidos então no Senhor. E como que alguém pode fazer a pergunta, ok, mas como é que eu vou fazer isso? Em termos concretos, como é que isso acontece? E Paulo responde, então coloca esta armadura de Deus no versículo 11, ok, então a minha vida é ir para o trabalho, vou almoçar, vou às compras ao supermercado, tenho as reuniões na igreja,
tento passear aos fins de semana, armadura de Deus, para quê? Para que é isso? E Paulo então alerta para que possam fazer frente às artimanhas do diabo. Ou seja, há aqui um alerta para alguma coisa que acontece e nem sempre nós estamos tão alerta, ou então quase que caímos numa segunda irrealidade, digamos assim, em que qualquer coisa que acontece que nós não gostamos, então a culpa é do diabo, mesmo que a responsabilidade ela seja nossa. Isto, de facto, é um fugir a uma realidade que Paulo aqui nos quer comunicar. E o que ele quer comunicar é que há um problema, é que a nossa luta é contra forças espirituais malignas nestes lugares celestiais. E por vezes nós esquecemos isso. E parece que tiramos o foco e a nossa luta é contra uma série de problemas que se nos levantam. A nossa luta é contra a saúde, a nossa luta é contra as finanças, a nossa luta é contra os vizinhos, a nossa luta é contra questões de políticos ou autoridades, a nossa luta é contra alguns problemas na família, a nossa luta até é contra alguns irmãos na igreja que não fazem as coisas da forma que eu gosto ou quando eu queria fazer. Mas Paulo está a dizer, não, a nossa luta é contra forças espirituais malignas nas regiões celestiais. E notem que ele, no versículo 13 e 14, no versículo 13, sim, ele volta a repetir o que já tinha mencionado no 11. Ele volta a dizer, por isso, porque a nossa luta é contra estas hostes espirituais da maldade, ponham a armadura de Deus para resistirem até ao fim com firmeza. Então, nós temos aqui dois apelos para pormos a armadura de Deus e para podermos fazer frente às artimanhas do diabo e resistirmos até ao fim com firmeza. Daí esta razão que ele diz para sermos fortalecidos no Senhor. Ora, o que é que Paulo tinha estado a tratar até aqui? Sim, para sermos fortalecidos no Senhor, mas no capítulo 4 ele começa a falar sobre unidade dentro do corpo de Cristo. Ele vai falar dos diferentes ministérios, ele vai falar da forma como nós devemos viver, ele vai falar de como é que a igreja é constituída, da forma como nós devemos andar, e depois como este ambiente familiar de cônjuges, pais, filhos, senhores, escravos, quando eles chegam à igreja, de facto, há muitas oportunidades, com toda esta diversidade, para o nosso inimigo entrar e criar mal-estar dentro do corpo de Cristo. Então a ideia é estar alerta, ser fortalecidos no Senhor. E precisamos desta armadura, então que ele apela para colocarmos esta armadura e estes propósitos do 11 e do 13, a segunda parte do 11 e do 13, estes propósitos é extremamente importante para que possam fazer frente às artimanhas do diabo. Ou seja, eu tenho que estar atento e olhar por vezes acima das circunstâncias que me rodeiam, podem elas ser adversas a mim ou não, mas eu tenho que estar suficientemente atento e discernir, além das circunstâncias, além das pessoas, que não é ali o meu problema, o problema é quem está possivelmente atrás de uma circunstância, de uma pessoa, este meu inimigo, e eu estar atento. É esse o apelo que Paulo está aqui a fazer para chegar até ao fim com firmeza. Então parece como que há um chamado ao compromisso que ele começa de novo no versículo 14. E estai, pois, firmes. Ou seja, então, revendo aqui o texto, ele começa no 10, para sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e este é depois do finalmente, ou seja, depois de tudo que eu escrevi, tanto as orações que eu fiz por vocês, a ideia de estarmos reconciliados uns com os outros e com Cristo, a barreira de separação foi desfeita, podemos ter paz com Deus, podemos ter paz uns com os outros, somos agentes de reconciliação porque nos tem sido confiado este mistério do Evangelho que podemos anunciar e proclamar, então devemos manter a unidade do Espírito, cuidarmos uns dos outros no exercício dos dons espirituais até que todos cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo. Portanto, é uma interação, é uns aos outros a crescer em amor, basicamente seriam estes temas que estamos aqui a andar. Ele diz, para isso temos que ser fortalecidos no Senhor e precisamos de estar atentos. Temos que estar bem atentos a isso porque há um inimigo nosso que não são pessoas, mas há um inimigo nosso, forças espirituais que agem contra nós. Então,
versículo 14, está aí firmes. E ele agora passa a dar alguns exemplos, e possivelmente aqui Paulo é capaz de ter em mente alguns textos do Antigo Testamento, mas ele começa a dizer, mantenham-se firmes. E de novo podemos fazer a pergunta, então, mas como é que eu posso manter-me firme? O que é que eu tenho? Que recursos eu tenho para continuar a manter-me firme? Então, como que vem um quadro de um soldado que se está a preparar para a batalha. E a primeira peça aqui mencionada é o cinto. Aquela ideia de cingir. O cinto, de facto, ele tem uma função extremamente importante, porque toda a roupa que um soldado tinha debaixo da armadura, portanto, digamos, uma espécie de roupa interior que ele tinha, toda aquela roupa estava segura com um cinto. O cinto era apertado e fixava toda aquela roupa interior. Isso permitia-lhe os gestos, rapidez, correr, aninhar, se for necessário baixar-se repentinamente ou ir ao chão ou qualquer coisa. Portanto, se aquele cinto estivesse mal apertado, ia trazer grandes dificuldades. Então ele tem esta ideia do cinto da verdade e protejam-se com a couraça da justiça. O verbo que eu tenho aqui na minha tradução da área, então é vestindo-vos com a couraça, mas esta ideia de vestir está também associada com a ideia de proteção. Então nós juntamos aqui estas duas características, verdade e justiça, no sentido de darem segurança. Se a vida não está assente em verdade e não está assente em justiça, uma série de embaraços começam a surgir. E tem também um outro, calcem os pés, com esta disposição de proclamar o Evangelho da Paz. Então, digamos que essa deveria ser a marca do nosso calçado. Disposição para proclamar o Evangelho da Paz. E um último que ele menciona neste primeiro grupo, então, tomem o escudo da fé. Então temos aqui algumas peças bastante interessantes da armadura, o cinto, a couraça e a questão de justiça, a questão de verdade, proclamação do Evangelho, muito interessante nos sapatos, a ideia de missão não é aquela proclamação do Evangelho que eu faço ocasionalmente quando eu estou sentado e apenas alguém vem ter comigo, mas a ideia do calçado é eu estar a andar em missão, na proclamação do Evangelho e também ter então escudo da fé que obviamente, como diz aqui, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porquê? Porque as situações são adversas, temos aquele contraste de luz e trevas. E como que surge uma pergunta, então, o que mais temos? E Paulo continua, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, no versículo 17. Mais os equipamentos desta armadura. E aí é interessante a ideia da salvação associada ao capacete e a espada, que é como que a única arma ofensiva, mas de facto aqui também ela está no sentido da proclamação da palavra. E quase que pode vir uma pergunta, como é que nós tomamos o capacete da salvação? E a partir daqui é interessante que Paulo agora começa a entrar num assunto de oração e diz esta recomendação de orarmos com toda a oração e súplica, oração no Espírito, para isto vigiando, a ideia de, notem que é em todo o tempo, vigiando, com toda a perseverança, e é interessante esta insistência de um estado de alerta, daí esta figura de uma armadura, de um militar. Em princípio, o militar não pode estar distraído ou desatento, não é? Então a ideia de estarmos, perceber aquilo que nos rodeia, se são apenas circunstâncias da vida, se são apenas má vontade de pessoas, ou se nós estamos antes numa missão de proclamação do Evangelho, de estarmos unidos com Cristo, numa missão de sermos estes mantedores da paz, de comunicar esta mensagem das boas novas e estarmos alerta nessa nossa missão de manter a paz, de levar o Evangelho. Então ele pede, exorta à oração, mas também esta ideia de orar por ele. É interessante que Paulo, parece ele aqui, junta agora algo mais. Ele diz, orem por todos os santos e também por mim. Ele inclui-se ali no grupo. E de novo, o que é que ele diz? Para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez, de novo a ideia de ousadia que já tinha sido mencionada anteriormente,
de novo a ideia de voltar a fazer conhecido o mistério do Evangelho, que ele é embaixador em cadeias, para que em Cristo ele seja ousado, outra vez esta ideia de ousadia, para falar como cumpre fazê-lo. Então, eu queria que notássemos que este contexto, a forma como Paulo fala aqui desta armadura, esta ideia de luta espiritual, não transmite tanto um quadro isolado, de repente, como que Paulo não está a falar de nada e começa a falar, temos uma luta espiritual, ou temos que expulsar demónios, não sei de onde, ou então temos que agora orar com uma voz muito alta. Ele menciona até orar em espírito. Algumas outras ações de bater com os pés no chão ou agitar braços, não é nenhum quadro desse que nós temos aqui, mas antes um alerta de estarmos atentos e quais são os temas que ele tem estado a tratar, vida dentro da igreja. E essa ideia de mantermos a paz e a ideia de proclamarmos o Evangelho. E por vezes estamos bem desatentos a isso e começamos a olhar uns para os outros. E é triste quando dentro da igreja fica aquele sentimento de competição, de desconfiança, de insegurança, de alguém tem um problema e outro tem outro problema e começam a não se entender. Mas, queridos, eu creio que é aqui que entra isto, nós discernirmos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra hostes espirituais da maldade. Possivelmente Paulo teria alguns textos em mente, como fariseu, ele conheceria muito bem o Antigo Testamento, e em Isaías 59:7 temos este texto, este quadro: vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu com zelo como que de um manto. Então, esta ideia de estar vestido, e notem aqui estes dois quadros que temos, que é o andar e o estar vestido. Isto tem muito a ver com a identidade de alguém. E se eu sou nova pessoa em Cristo Jesus, o meu andar, o meu vestir, deveria ser também relacionado com isso. Também outro lugar em Isaías, talvez Paulo tinha o texto em mente, não sei, não é uma citação direta, mas o anúncio da mensagem das boas novas. Conformosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eu tinha um amigo meu que tinha uma forte tendência de... a abordagem que ele tinha, aliás, de falar de Deus às pessoas não era tanto mensagem de boas novas, era mais mensagem de mais novas. Normalmente ele sempre começava a dizer que a ira de Deus estava sobre a pessoa e que ela iria para o inferno. E um dia disse assim, olha, não é que tudo é verdade, mas a ideia de evangelho é boas novas, é coisas boas, é paz. E a abordagem que ele tinha sempre era negativa, ou seja, eu não sei se a pessoa se convertia por crer em Deus ou porque se convertia com medo. E uma conversão só com medo, não sei que conversão será. Não estou aqui a dizer para omitir todo o resto, obviamente não, mas a ênfase que temos aqui é a comunicação de boas novas. Através de Cristo, nós podemos estar reconciliados com Deus. Sim, somos pecadores. Sim, o resultado do pecado, da atitude do nosso coração, da nossa mente, sim, é a morte, separa-nos de Deus, mas a boa notícia é que através de Jesus, que morreu por nós na cruz, nós podemos ser perdoados e ter paz com Deus. Podemos estar juntos, em paz, sem medo com o nosso Criador, e mais do que isso, podemos também ter o amor de Deus em nós e amar outras pessoas, ainda que elas se calhar não simpatizem connosco, talvez eles até nos odeiem, talvez tenham hábitos, têm costumes que nós não gostamos, que nos incomodam, mas pela graça de Deus, por causa daquilo que Deus tem feito por nós podemos ser estas novas pessoas transformadas pelo poder de Deus. Então é a ideia de não ser apenas passivo, no sentido de receber a salvação e agora tentar viver o resto dos meus dias o melhor possível, mas sim estarmos atentos, estamos envolvidos numa luta, somos promotores e mantenedores da paz, somos embaixadores de Deus no sentido de anunciar
a mensagem do Evangelho, então uma vida que também é ativa. Então, algumas peças de armadura, alguns colocam aqui também a questão da oração como uma peça de armadura. Em termos gramaticais e do texto, dá mais a ideia de que ela vem numa sequência, o assunto da oração vem numa sequência destas peças de armadura. Então, mas a ideia é a verdade na nossa vida, justiça, anunciar o Evangelho, obviamente fé é fundamental, e fé não é apenas acreditar em coisas que poderão acontecer, realmente fé é uma dependência de Deus, e fé como que ela é, como é dizer, ela funciona nos dois sentidos. Eu confio em Deus, mas eu também deverei ser confiável, ou seja, eu não posso apenas chegar diante de Deus e crendo que tudo que Deus diz é verdade, mas eu não vou agir em verdade para com Deus. Isso não é fé. Fé não pode funcionar eu crer que Deus faça um milagre na minha vida e até acreditar que Ele me pode dar, mas no fim eu vou apenas cuidar dos meus interesses e usufruir do milagre que Deus me deu o mais que eu puder. Isso não é fé. Fé, sim, é o crer naquilo que Deus diz e o agir em conformidade com aquilo que Deus diz. E esse é o princípio que nós temos de justificação pela fé, que Paulo menciona em Romanos, que foi buscar Abraão lá no livro de Gênesis. Abraão creu, e isso foi-lhe atribuído, foi-lhe imputado como justiça. E ele creu porquê? Porque a seguir, o que é que Abraão faz? Ele acredita que aquilo que Deus diz vai acontecer e a sua vida passa a andar em sujeição, a cosmovisão dele muda, e em vez da vida se desenvolver nesta questão de Abraão, seria a promessa do filho, da descendência, e outras promessas associadas como a terra e a questão da bênção, Abraão passa a compreender, sim, ele vai viver a sua vida, mas ele tem que depender de Deus. E ele tem que crescer neste conhecimento de Deus. E basicamente é o que Paulo está aqui a desafiar-nos. Nós conhecermos este Deus, experimentarmos este poder de Deus e confiarmos nele. Percebemos que, sim, estamos numa luta espiritual, mas temos que ter medo? Não. Nós confiamos que Deus nos guarda. E tendo estas peças da armadura ajustadas, nós podemos viver descansados. Porquê? Temos a salvação em Cristo Jesus. É algo que está na minha mente, é algo que eu sei, não porque eu sou bom, não por causa do meu mérito humano, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz, que me perdoou. E agora eu posso, ainda que olhando na minha vida prática, não ver uma questão de não haver erro na minha vida, sim, ainda há problemas na minha vida, mas sou justificado diante de Deus e estou em paz com Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia. Não tenho que ter medos. Eu estou guardado nas mãos deste Deus que me criou. E por causa disso eu posso sair e proclamar a mensagem do Evangelho. Há um quadro interessante que eu noto nos Evangelhos, especialmente se lemos Lucas e Atos, porque é o mesmo autor que escreve, em que temos um Pedro, mesmo em João também, temos um Pedro que nega Jesus e passado uns dias ele está a proclamar o Evangelho àqueles que o tinham crucificado, também tendo ele, de certa maneira, negado que conhecia Jesus, mas ele foi perdoado, foi renovado, ele foi restaurado, ele estava ali a falar também com toda a ousadia. Então esta ideia da nossa ideia de luta espiritual, ele fala um pouco também da nossa cosmovisão. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Podia alguém que podia ler um daqueles textos, Mateus 4:19 ou Marcos 1:17, por favor, se alguém poderia ler um daqueles textos. Mas é uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos, eles eram pescadores, e eu creio que por vezes nós podemos ter um problema de cosmovisão. Quando alguém encontrar o texto pode começar a ler. Não tenha receio de me interromper.
E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ok. Mateus Eu 4, acho que nós às vezes... Como? Mateus 4, 19. Ok, obrigado. Eu creio que às vezes nós temos um problema de cosmovisão. A ideia de ser pescadores de homens não é propriamente o que está... A ideia, se calhar, não é que está na mente deste gato. Eu acho que ele também quer ser um pescador de peixes, mas a finalidade com que este gatinho quer pescar o peixe, se calhar, é outra. E nós às vezes confundimos aquilo que deveria ser o nosso peixe com o que é o nosso inimigo. O Senhor disse aos discípulos que eles irão pescar homens. E Paulo está a dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais do mal. Nós, por vezes, nós confundimos o peixe com o inimigo. Pessoas, de facto, são aqueles que eu tenho que ganhar para Jesus. Não são os meus inimigos. Por pior que eles sejam, por mais mal que eles me façam, por mais incómodos e transtornos, eu não estou a falar apenas de vizinhos ou alguns familiares mais impertinentes por causa da nossa fé, ou autoridades, ou se houver perseguição religiosa, por vezes mesmo dentro da própria comunidade, da própria igreja. Pessoas não são nossos inimigos, então não devemos confundir peixe com inimigo. Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, que nós devemos orar por todos os homens. Deus quer que todos se salvem, ele se deu em redenção por todos os homens. Então a nossa missão em interceder por todos os homens não é lutar contra alguns homens. De novo, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as hostes espirituais do mal. E também acerca desta ideia de todos os homens, e esta ideia de promover o corpo de Cristo, promover a unidade, o exercício dos dons que Paulo vem a falar também no capítulo 4, quando ele escreve aos Colossenses, o versículo 27 do primeiro capítulo, é muito interessante a forma como Paulo vê a sua própria missão. Eu vou encontrar o texto para ler para vocês, Colossenses, capítulo 1, a segunda parte do versículo 27 e o versículo 28, então ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Pronto, e depois ele dá então também o seu próprio testemunho. A ideia que nós temos aqui, dá-me a ideia que chegados aqui quase ao fim desta carta que Paulo escreve, juntando tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, que temos todas as bênçãos, desde lá do versículo 3 do capítulo 1, Ele nos tem abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este apelo para mantermos a unidade no corpo de Cristo, este quadro de termos uma igreja reunida, com famílias que certamente têm tensões e problemas com este conceito de sujeição mútua, então nós temos que afinar a nossa cosmovisão e que a nossa luta não é contra uns aos outros. A nossa prioridade não é que a nossa vontade prevaleça. A nossa intenção primária não é que a nossa vontade ou a nossa maneira de fazer as coisas seja ali exercida. Pelo contrário, temos que promover a paz, temos que estar unidos uns com os outros, temos que ajudar uns aos outros a crescer, ajudar os outros a desenvolverem os seus dons espirituais, servirmos antes uns aos outros, proclamar o Evangelho àqueles que ainda não fazem parte desta comunidade, desta nova família de Deus. E estarmos atentos, porque há um inimigo que vai tentar fazer o que é precisamente quebrar a paz, criar inimizades entre nós, criar rupturas, criar desavenças, esfriar o coração, trazer orgulhos, trazer melindres, trazer zangas, desapontamentos e trazer distanciamento. Essa é a missão do nosso inimigo. Nós devemos estar atentos a isso. E quanto ao mais, irmãos, termino esta parte da maneira como Paulo termina, não vejo uma forma melhor. Oremos em todo o tempo, oremos por nós, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos fortaleça. Oremos pelos outros, que Deus os guarde e os fortaleça. Oremos por este desejo que Ele cresça intensamente em nós, de sermos
portadores também desta mensagem das boas novas, de vivermos a paz de Deus e proclamarmos a paz de Deus que vem através desta mensagem poderosa do Evangelho. Obrigado, Paulo. Realmente, além de tudo isto que nós ouvimos, temos que também meditar um pouco na aplicação prática, de não sermos meramente ouvintes, mas praticantes. E por aquilo que nós escutamos hoje, nós vimos aqui esta comparação que o apóstolo Paulo faz e como o nosso irmão Paulo falou, há aqui um retirar da passagem em Isaías, em que nós vemos claramente, e se nós estudarmos o livro de Isaías, também é muito interessante, em que no capítulo 59, nós vemos ali uma confissão da maldade nacional, ou seja, em que vemos claramente ali vários aspectos relacionados onde o profeta confessa a maldade que está ao seu redor, onde não vê coisas boas. E nós olhamos para a nossa situação atualmente, nós vemos que até os nossos próprios governantes começam a liberalizar muitas coisas. Hoje em dia, esta armadura de Deus realmente passa a ser também aqui um ato que nós devemos ter, conforme o nosso irmão falou, de um estado de alerta. O permanecer, que nos faz associar um pouco às palavras do Senhor Jesus Cristo, de permanecermos na videira, o de estarmos vigilantes, como o exemplo das 10 virgens, a ousadia que nós devemos ter no sentido de irmos, de convidarmos as pessoas para a grande ceia. E então estas 6 peças da armadura, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o estarmos calçados, e reparem aqui, com a preparação do Evangelho. Nota-se que é necessário da nossa parte nós estarmos preparados. O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O objetivo para este minigrupo, para estes minigrupos que vamos agora realizar, e a pergunta é esta, ou seja, destas 6 peças de armadura, qual delas nós, individualmente, ou nós como igreja, estamos mais a falhar? E a ideia é que nós possamos justificar o porquê de nós estamos a falhar e apresentarmos soluções. O que é que devemos passar a fazer, o que é que devemos corrigir para que estas nossas falhas, como de forma individual ou como igreja, possam ser comatadas. Então, nesse objetivo, a ideia agora nós podemos dividir em minigrupos. Escolham um representante e procurem uma pessoa que ainda não foi representante. Aqueles que têm sido representantes são sempre os mesmos e têm já reclamado, quase estão a fazer de caminho uma manifestação, mas procurem alguém que ainda não foi representante para que todos nós possamos participar e no final possamos tirar aqui algumas conclusões. Portanto, repetindo novamente a pergunta, qual das 6 peças da armadura estamos a falhar mais? Justifica e apresenta soluções. Ruth. Só recordar que quem quiser pode ir fazendo, enquanto vamos agora compartilhando, quem quiser pode ir fazendo a oferta também, tá bem? Eu vou só pôr aí no chat novamente o MBWay e o IBAN para quem quiser fazer, é voluntário, como eu disse, tá bom? E vamos para o grupo 1, vamos ser breves. Grupo 1, que era o grupo do irmão Adelaide, irmão António Calaim, irmão Paulo Oliveira, entre outros. Quem é o vosso porta-voz, meus irmãos? Quem for tem que ligar o micro. É a irmã Adelaide. Sou eu. Agora já ouvimos bem, espetáculo. Nós falámos que muitas vezes o que o evangelismo foi considerado que estava a ser como fraco, mas que também é preciso alguma ousadia
e o testemunho funciona a nível individual, como também a nível de grupo e comunidade, que também, no fundo, continuam a acontecer coisas boas, que não é só estar mal, mas que também não podemos deixar de falar das coisas em que queremos e que ouvimos. E foi feita a pergunta: o que se pode fazer? Considerou-se que algumas pessoas têm dificuldade em falar do Evangelho, portanto, se calhar nem todos têm o dom da comunicação. A boca fala, e até se falou na expressão, a boca fala do que o coração está cheio. Isto é, no fundo, se estivermos impregnados dos valores e dos testemunhos e das escrituras, se calhar é mais fácil de comunicar. No fundo, temos as ferramentas que se pode também usar, os métodos online, etc., mas que essas ferramentas já existem e que, se calhar, uma das coisas importantes é os testemunhos individuais que se dão aos que estão próximos, que os podem influenciar mais. Não sei se mais alguém do grupo quer acrescentar alguma coisa, porque pronto, foi basicamente isto. Ok, irmã Adelaide, obrigado. Grupo 2, irmã Celina, João, Jorge Adrião, e entre outros, quem é que é o vosso porta-voz? O Jorge Lá Adrião vem o está mesmo aqui. outra vez. És tu outra vez? Não te Eu bem consigo. tento escolher outros, mas eles já têm ali umas armas escondidas. E hoje, ainda por cima, com a armadura, apontaram-te a espada. Pronto, vá lá, Pois, está bem. claro. Ora bem, portanto, o nosso irmão João até falou realmente que há uma luta de uma forma constante, portanto, mal termina uma, inicia outra, há aqui uma constância neste sentido, mas de certa forma nós evidenciamos uma delas mais em vigor, mas concluímos também que às vezes por causa de termos falhas no nosso escudo da fé, de existirmos dúvidas e medos e às vezes falta da nossa confiança, isso vai fazer com que há outras armas que não se avancem, que é, no caso, falamos na espada do Espírito, o facto de sermos cheios de Espírito, o facto da palavra de Deus, às vezes ela não sai por causa dessas dúvidas que temos relativamente às vezes à nossa fé, ao escudo não estar a ser bem protegido, mas aquela que nós vincamos mais foi a parte da evangelização, portanto, verificamos que passamos mais tempo na edificação, mais no interior, saímos pouco, estamos mais em cima da parte da formação, ou temos vergonha, ou também existe também um pouco de algumas igrejas com ausência também de jovens, nesse sentido. E então nós apresentamos como soluções o facto de nós sairmos do nosso comodismo, portanto, em que tem existido esta obesidade espiritual, nesse sentido. Até demos um exemplo que somos como aqueles alunos que depois de terminar a escola tiram mais um mestrado, mais outro mestrado, mais outro mestrado, então temos os diplomas todos, mas nunca entramos no mercado de trabalho, portanto, queremos sempre buscar cursos e mais cursos nesse sentido. E então verificamos que às vezes falta-nos um motor de arranque, porque às vezes quando uma pessoa inicia, as outras já começam a sentir mais à vontade. Então aquilo que quebra o gelo é essa situação. Então, e é isto que falta. E o que falta é podermos falar não nas nossas igrejas, mas da nossa parte, com os vizinhos, com a senhora da loja, de termos estas abordagens, de sermos um pouco mais ousados nessa área. Ok, obrigado, Pedro. Grupo 3 estava o António Fonseca, Ruth, Humberto Gomes, quem é que é, e entre outros, quem é o vosso porta-voz? É o Luís Alves? Luís, ok? Ok. Força. Então, assim, foi o nosso irmão Humberto começou por frisar que as armaduras não têm costas. Então somos muito mais burros para essa parte e às vezes nos acomodamos perante estas situações que o inimigo nos quer dar.
Depois falou o nosso irmão Pedro Simões sobre a apatia nas igrejas, a falta de projeção da palavra nas nossas igrejas. E que as nossas igrejas estão, eu não disse amorfas, mas, portanto, não estão vivas. O irmão Fonseca falou o calçado dos pés nas Escrituras e na importância de aprender. A Ruth acha que não é falta de ensino, que nós nas igrejas não temos falta de ensino, mas falta a oração. E são temas que daria pano para mangas. Portanto, depois falei eu, e o que eu disse foi que a igreja não são as 4 paredes ou as 5 paredes. As igrejas somos nós. Porque nós somos partículas do corpo de Deus. E aqui temos que refletir muito bem, porque se a culpa não é das 4 paredes, de certeza que não é do Senhor. Portanto, temos que fazer uma reflexão e sentir que a culpa é nossa. Quanto ao ensino, eu e os irmãos de certeza que conhecem pessoas que conhecem a Bíblia de trás para a frente e de frente para trás, mas que o seu testemunho é horroroso. Portanto, não interessa ler a palavra, interessa meditar nela e pôr ao serviço nas nossas vidas. E fazermos uma reflexão. Estou há 37 anos na igreja. Quantas pessoas não levaram? Quantos testemunhos já dei? Tantos que passaram por mim, estiveram comigo dias, meses, anos, e que eu se calhar nunca falei de Jesus. E aí é a igreja que faz. É realmente a igreja que faz. Porque estes estudos são maravilhosos se nós os pusermos em prática. Porque o estudante anda um ano a estudar, mas depois vai a exame, ou sabe e passa, ou não sabe e chumba. É importante saber, meditar e pôr na verdade a palavra. Que a arma mais importante que nós temos é a palavra. Depois a oração. Depois o testemunho. E isto tudo misturado com o amor dos irmãos dá uma igreja maravilhosa. E quero-vos dizer, meus irmãos, que a pandemia fez quebrantar o meu coração. Fez-me fazer esta reflexão. Quando eu via morrer 200 e tal, 300 pessoas, 400 pessoas por dia, tinha muita pena que elas morressem. Mas a minha interrogação era, será que vão para Cristo? Se há coisas que a pandemia nos tem estragado a vida, se nós analisarmos bem, olha, esta situação de estarmos agora, não podemos estar reunidos no lugar que estamos reunidos uns com os outros. Mas, irmãos, façamos uma reflexão e que continuemos com um motivo, com algo, adorar e amar o Senhor Jesus. Mas que Ele nos dê sabedoria para pormos nas nossas vidas a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Obrigado, Luís. Falta o grupo 4, que era o grupo onde eu estava, e o nosso porta-voz é a Ana Paula. Tens que ligar o micro, Ana Paula, tens que ligar o micro. Ok. Sim, então de todos os temas que foram avançados, foi dada ênfase com maior importância na ligação de todos estes elementos que a Palavra de Deus fala, da armadura, do capacete, da espada,
foi dada maior importância à oração. E que a falha da oração na vida do crente e também na vida da igreja poderá refletir-se numa fraqueza que em ambos depois se vai apresentar. Isto independentemente de se entender que o capacete da salvação é importante e que a cabeça é algo importante no caminho que o crente toma depois de alcançar a salvação. Também foi dada ênfase à questão da forma como a Igreja está calçada, da forma como anuncia o Evangelho da Paz e as Boas Novas. Mas em tudo isto foi reforçada a necessidade da oração. A oração devendo estar sempre presente e quando não está presente, independentemente de tudo o resto, há uma lacuna na Igreja e que entende-se que presentemente a oração está posta em segundo lugar e dado que é essencial para a vida do crente e na vida da Igreja, o que faz falta será então criar mais hábitos de oração, mas também haver um maior estudo da Bíblia para um manejo da espada do Espírito, com mais ousadia por cada crente, e de forma a que seja cooperante na forma de a Igreja ser um agente de paz e de propagação das boas novas de Deus. Bem, obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos os grupos e pelo contributo de cada grupo. E que realmente cada um de nós possa ter tomado boa nota. Ficou-me a situação realmente da oração, em termos de, apesar de não fazer parte, ou para muitos não faz parte da armadura em si, mas é algo que parece que une toda a armadura. Podemos estar todos muito bem vestidos com a armadura, mas se não oramos, a coisa se calhar não corre bem. Mas também achei interessante que todos os grupos, penso mesmo que todos os 4 grupos falaram acerca das sapatilhas, do calçado. E é interessante que quando estava o Paulo Oliveira a falar, ele falou na marca dos sapatos. E eu que faço umas corridinhas e que lido com alguns atletas de atletismo, é interessante que é algo que é essencial para o atleta, é as sapatilhas, os ténis. E muitos deles ligam à marca e só usam aquela marca. Não são patrocinados pela marca, mas só usam aquela marca de sapatos, aquela marca de ténis. Seja para pista, seja para estrada, seja até para correr fora de estrada. A marca é sempre aquela. E que a nossa marca, meus irmãos, como cristãos, como filhos de Deus, possa ser esta, do Evangelho da Paz. Que cada um de nós possa calçar estas sapatilhas e tê-las bem ajustadas aos nossos pés e que possamos correr muito com elas. Correr, porque elas, contrariamente às sapatilhas, sejam da New Balance, da Nike ou da Adidas, estas sapatilhas não se gastam. Este calçado do Evangelho da Paz não se gasta, não se vai deteriorar, não tem fim, pelo contrário, vai renovar vidas, a nossa própria vida e a vida daqueles que nos rodeiam. Então vamos todos calçar estas boas sapatilhas, vamos orar, enfim, e todas as outras coisas que os irmãos também foram falando. Bom, vamos terminar orando ao Senhor com uma palavra de oração. Eu vou pedir à Ruth Araújo que possa orar para nós e assim finalizar oficialmente o nosso estudo de hoje, mas depois quem quiser ficar e tirar alguma dúvida pode ficar, quem quiser ficar e comentar mais alguma coisa pode comentar, quem quiser ficar e fazer ainda a oferta para o Paulo Oliveira por MBWay ou por IBAN pode fazer, quem quiser fazer algum anúncio também pode, mas tudo depois da oração da Ruth, está bem? Ok? Oramos?